Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o Momento Me Faz Bem, uma iniciativa do Hospital Adventista de Manaus para que você tenha acesso a informações de qualidade, informações confiáveis, vindas de profissionais altamente capacitados. Você que é nosso cliente, você que é nosso colaborador, está aí no teu pequeno grupo, reunido para esse momento de muita informação, de muito aprendizado. É muito bom ter a companhia de cada um de vocês. Estou aqui com 3 grandes profissionais. Obrigado pela disponibilidade de vocês de estarem aqui com a gente. Doutora Érica Condé, mastologista. Obrigado, doutora, por estar aqui conosco. Bom dia, eu que agradeço. Um prazer enorme estar aqui com vocês e estar aqui ao lado de grandes colegas participando desse momento tão importante. Obrigado, doutora. Doutor Dimas Melão, urologista. Obrigado pela presença aqui conosco, doutor. Bom dia. Eu que agradeço também o convite para mais um Novembro Azul, a gente poder conversar mais uma vez sobre saúde masculina, trazer informação para a comunidade adventista e para os clientes do hospital. Muito obrigado, doutor. E a doutora Bárbara Melão, urologista. Obrigado, doutora, pela presença aqui. Obrigada a vocês pelo convite, parabéns novamente pela iniciativa de mais um Novembro Azul. Olha, gente, eu vou aproveitar cada minuto aqui, então eu já vou começar as perguntas aqui. O que é câncer de mama e, na sequência, o que é câncer de próstata? Bom, o câncer de mama hoje, a importância do tema é porque ele é o segundo tipo de câncer que mais acomete mulheres em todo o Brasil e no mundo. E a importância maior da gente falar tanto sobre esse tipo de câncer é que quando a gente tem o diagnóstico precoce, as nossas taxas de cura são acima de 95%. Então a gente precisa muito brigar por esse diagnóstico precoce, informando as mulheres para que façam seus rastreios, façam prevenção primária, para que a gente consiga esse diagnóstico precoce. Tá aí a importância tão grande deste mês de ênfase, né, que é o Outubro Rosa. Com certeza, o Outubro Rosa ele vem exatamente para a gente lembrar as mulheres que às vezes na correria do dia a dia vai deixando os seus exames, o seu cuidado pessoal e passando, mas a gente está aí para lembrar da importância de comparecer ao mastologista e fazer seus exames. Importante. E o câncer de próstata? Bom, o câncer de próstata é o câncer mais comum do homem, né? Depois do câncer de pele não melanoma. E é uma doença assintomática, né? E daí a importância de ser feito o rastreamento, assim como o câncer de mama, quando feito o diagnóstico precoce, tem elevada taxa de cura, acima de 90%, quando o diagnóstico é feito nas fases iniciais. Então, por isso da importância de conscientizar a população masculina de se fazer o rastreamento para tentar esse diagnóstico o mais precoce possível. Doutora Érica, quando a mulher deve começar a passar com a mastologista e quando o homem deve se preocupar em procurar também um profissional assim? Bom, isso chega a ser até um pouquinho controverso. A gente escuta muito falar mamografia anual a partir de 40 anos, que é o recomendado pela Sociedade Brasileira de Mastologia, mas a gente sabe que através do SUS, eles começam a partir dos 50. E a gente perde uma grande parcela aí de mulheres quando a gente começa esse rastreio a partir dos 50. Porém, o que poucas mulheres sabem é que toda mulher já deve começar a passar com um mastologista a partir dos 25 anos de idade. A gente está vendo um crescimento do câncer de mama, principalmente em mulheres mais jovens. Então, essa primeira consulta com o mastologista aos 25 anos, para a gente estabelecer o melhor rastreio para cada mulher. Interessante. E o homem? Quando que o homem deve procurar um mastologista? Porque eu não sei se vocês sabem, mas cerca de 1%, um pouquinho mais de 1% dos casos de câncer de mama acontecem em homens, né? Exatamente. Apesar do homem poder ser acometido sim pelo câncer de mama, não tem um rastreio para o homem. O importante é que o homem saiba da possibilidade do câncer de mama e qualquer sintoma que ele tenha nas mamas, procure o quanto antes o mastologista. Importante. E quando que o homem deve começar a procurar passar com o urologista? Então, como o Dimas falou, o câncer de próstata ele é assintomático. Então, o homem não deve esperar sintomas para procurar. E a orientação da Sociedade Brasileira de Urologia é que a partir dos 50 anos, todos os homens vá ao urologista para fazer esse rastreio com PSA
mais o toque retal. Nos pacientes que têm fatores de risco conhecidos para câncer de próstata, que no caso do câncer de próstata especificamente são história familiar de câncer de próstata, raça negra, nós sabemos que o câncer de próstata é mais agressivo e mais precoce nos negros, e também pacientes obesos, a obesidade entrou como fator de risco há menos tempo no câncer de próstata. Então, pacientes que têm algum desses fatores, eles devem procurar o urologista antes, a partir dos 45 anos. Como a Érica falou, isso também é um pouquinho controverso. A Sociedade Europeia de Urologia, por exemplo, já recomenda a primeira visita ao urologista aos 40 anos, para a gente medir o que eles chamam de PSA basal. Esse, na verdade, é o ideal. Avaliar o PSA basal aos 40 anos e, dessa forma, individualizar o rastreamento em cada homem. Interessante. A doutora Bárbara falou ali sobre a questão familiar, ela influenciar na idade em que se deve procurar o profissional. No câncer de mama também é assim, doutora? Também. A história familiar positiva para câncer de mama, isso vai classificar essa paciente como alto risco. A partir do momento que a paciente ela é classificada como alto risco, inclusive em fevereiro desse ano a gente teve uma atualização de protocolo, o rastreio para essa mulher vai mudar também. Então, ao invés de rastreio anual, essa mulher vai passar a ter um rastreio semestral. E principalmente quando o familiar com câncer de mama for mais jovens, né, abaixo de 45 anos. Então, é super importante quem tem história familiar, e aí a gente também teve uma mudança, igual a doutora Bárbara falou, nos fatores de risco para câncer de mama. Hoje em dia entrou também mamas densas, uma mama muito glandular pós-menopausa. Às vezes a paciente não precisa ter nenhum outro fator, mas só o fato de ter mama densa já a classifica como alto risco. Então, a importância do mastologista para a gente também estabelecer de forma individualizada o melhor rastreio. Importante, gente, importante. Olha, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para os nossos profissionais, pode colocar aqui no chat que a gente vai estar fazendo aqui para eles, tá bom? Agora, uma coisa interessante, nós falamos aí sobre histórico familiar. Isso, meu pai teve ou minha mãe teve, significa que eu também vou ter ou não? É só uma propensão? O histórico familiar, ele aumenta o risco. Não quer dizer que o pai ou o irmão tiveram câncer de próstata, que o homem vai ter também o tumor. Mas a gente sabe que quanto mais parentes em primeiro grau que têm a doença, maior a probabilidade desse homem também apresentar o tumor. Então, daí a importância de que esses homens que têm esse fator de risco, que eles façam o rastreamento, como a Bárbara falou, iniciem um pouco mais precoce, para que se faça o diagnóstico no momento adequado. Assim é também no câncer de mama, doutora? Exatamente. Quando a gente fala em câncer de mama, apenas o simples fato de termos nascido mulheres, a gente já tem um risco de 13% de desenvolver câncer de mama. E à medida que a gente vai acrescentando fatores, como a história familiar, esse risco vai aumentando, mas não é 100%. Então, uma mutação muito conhecida e ficou famosa com a Angelina Jolie, as mutações BRCA, por exemplo, o risco de câncer de mama nessas pacientes já chega até 85%. Mas o fato de ter uma mutação BRCA não é garantia de que a paciente vá ter câncer de mama. Então, é estatística, mas não é uma certeza. Sobre o câncer de próstata, doutora Bárbara, doutor Dimas, vocês falaram ali que é assintomático e tal. De fato, não tem nenhum tipo de sintoma que, por exemplo, o homem está tendo dores ao urinar. Isso pode ser um sinal de alerta? Próstata aumentada, que foi diagnosticada em algum exame, isso pode ser algum sinal de alerta? Então, eu sempre falo com meus pacientes que a próstata ela deve ser rastreada, né, a partir dos 50 anos para 2 problemas que são diferentes. O crescimento benigno da próstata, que vai acometer todos os homens. Então, a próstata de todos os homens vai crescer ao longo da vida. E isso é esperado e pode ocasionar sintomas urinários, como o canal do xixi passa no meio da próstata, pode gerar alguma dificuldade para urinar, jato fraco, aumento da frequência, pode até gerar dor, mas o aumento da próstata, esse aumento ao longo da vida, ele é benigno e não aumenta o risco de ter câncer de próstata. O card da campanha do Novembro Azul do European, que é a Associação Europeia desse ano, justamente coloca bem no centro dele que o câncer de próstata apresenta 0
0 sintomas. Então, nas fases iniciais, ele não tem nenhum sintoma. Esses sintomas miccionais, eles não devem ser esperados em pacientes que têm câncer de próstata. Infelizmente, apesar de todas as campanhas de rastreamento, 15% ainda dos homens são diagnosticados com câncer de próstata avançado. E aí sim, no câncer de próstata avançado, em que não falamos mais em cura, podemos ter sintomas locais, podemos ter sintomas relacionados a metástases, como dor óssea, né? Lembrando que osso é o sítio mais comum de metástase no câncer de próstata. Então, de jeito nenhum, esperar sintomas e muitas vezes os sintomas urinários não estão correlacionados ao câncer propriamente dito, e sim ao crescimento benigno, que é muito mais comum que o câncer de próstata. Interessante. E no câncer de mama, doutora, quais são os principais sintomas, tanto em mulher quanto em homem? Bom, a principal apresentação do câncer de mama é o nódulo, o famoso caroço. Só que é muito importante a gente lembrar que o rastreio também, a gente também quer nessa fase assintomática. A média de tamanho de nódulo que o paciente palpa é cerca de 2 centímetros. A média do tamanho do nódulo que o especialista palpa é cerca de 1 centímetro. E os exames de rastreio vão detectar abaixo de 1 centímetro, então, de forma assintomática. Mas nódulo não é a única forma de apresentação, então a gente pode ter alterações na pele, retrações, então quando a pele começa a entrar, o mamilo começa a ir para dentro, o mamilo que antes era para fora. Então, qualquer alteração na mama tem que procurar, mas a principal forma de apresentação é o nódulo. Interessante. Agora, após o diagnóstico, doutor Dimas, do câncer de próstata, qual é o tratamento para a doença? Bom, o câncer de próstata, como praticamente todos os tumores, após o diagnóstico, são necessários alguns exames para o que a gente chama de estadiamento, né? Para a gente definir se a doença é localizada, se já tem algum foco de metástase, para se definir qual o melhor tratamento. No caso da próstata, né, feito o estadiamento, definindo que é um tumor localizado, vai se definir entre as possibilidades, que é tratamento cirúrgico ou radioterapia, e dependendo da situação é possível até uma observação vigilante, né? O acompanhamento desse tumor, quando é um tumor de muito baixo risco, que pode ser acompanhado e operado num momento mais posterior ou eventualmente nem ser necessária a cirurgia. E nos tumores já avançados, muitas vezes, como a Bárbara falou, que a gente já não fala mais em cura, vai se definir de acordo com o tipo de doença também, do grau da doença, qual o melhor tratamento, mas já são terapias sistêmicas, com medicações, eventualmente uma cirurgia para alívio de sintomas, enfim, mas já são tratamentos já com medicamentos. Entendi. Câncer de mama, doutora? O câncer de mama hoje, ele engloba diversos tipos e cada vez mais a gente tem descoberto subtipos para o câncer de mama. Então, a gente chama tudo de câncer de mama, pelo fato de se iniciar na mama, mas hoje está sendo muito individualizado. Então, antigamente, tumores pequenos começavam pela cirurgia e tumores maiores pela quimioterapia. Hoje isso mudou. Então, alguns subtipos de câncer de mama, como os triplos negativos, os HER2, até acima de 1 centímetro, 1 a 2 centímetros, a gente já opta por começar pela quimioterapia neoadjuvante. Então, hoje não há eu brinco que não há uma receita de bolo para tratar o câncer de mama. Cada vez mais esse tratamento está individualizado e aí a gente vai ver dentro dos pilares do tratamento, que seria cirurgia, quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia, qual que vai ser indicado para cada mulher. No tratamento do câncer de mama existe o processo cirúrgico, que é a mastectomia radical. Ela pode acontecer no homem também? Sim, a mastectomia radical, na verdade, ela tem sido cada vez menos realizada, porque a gente tem buscado esses diagnósticos precoces e muitas vezes com a quimioterapia neoadjuvante, esses tumores chegam até a sumir. Então, a mastectomia radical, ela tem sido mais colocada num segundo plano. Mas, claro, pacientes de alto risco, por exemplo, a gente faz o que a gente chama de adenomastectomia, que seria a mastectomia poupadora de pele, já oferecendo a reconstrução da mama para essas mulheres. No homem, normalmente, acaba sendo a mastectomia um tratamento mais de escolha pelo fato do tamanho da mama mesmo. Então, uma vez que a gente precisa retirar ali um nódulo, a gente quase que já acaba retirando a mama por completo, por questão mesmo de tamanho da mama. Entendi. A gente já está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, né? Mas eu queria perguntar para vocês sobre
estilo de vida. A gente vive numa sociedade hoje que esse conceito de estilo de vida ele está cada vez mais forte, sendo mais incentivado. O estilo de vida saudável, ele pode prevenir o câncer ou ele pode preparar o corpo para reagir melhor aos tratamentos? Na verdade, sim. Então, o que a gente tem visto ao longo dos anos? A gente tem visto um aumento da incidência dos cânceres, principalmente câncer de próstata, mama. Ou seja, ao maior número de casos. Isso está relacionado à própria idade. A idade é um fator de risco para os dois cânceres. Então, quanto mais velha a população, maior a chance de ter esses tipos de câncer e também com hábitos de vida. Como eu falei no início, a obesidade foi um fator de risco descoberto há pouco tempo. Então, o estilo de vida, hábitos saudáveis para prevenção da obesidade, por exemplo, uma diminuição do consumo de gorduras saturadas de origem animal, isso tudo comprovadamente diminui tanto a incidência, ou seja, o número de novos casos, quanto a agressividade do próprio tumor. E, além disso, os exercícios físicos, eles atuam prevenindo progressão de câncer. Então, já foi demonstrado isso em estudos. Então, com certeza, os hábitos saudáveis, eles auxiliam numa prevenção aos tumores. Excelente, doutora. Para a mama, com certeza. A gente está vindo, desde 2018, principalmente, com uma série de estudos avaliando o impacto de atividade física e controle de peso nessa prevenção primária do câncer de mama. Porque os exames, o rastreio, ele é para fazer diagnóstico precoce, mas a prevenção primária mesmo é atividade física e controle do peso, como a doutora Bárbara disse, reduzindo a agressividade do tumor, no menor predisposição. E a gente tem estudos, inclusive, de pacientes que já tiveram câncer de mama, que a atividade física ela reduz de 40% a 50% o risco de uma recidiva. Então, com certeza, é super importante esse estímulo a hábitos de vidas mais saudáveis. Que legal. Então, olha só o quão importante é que você tenha hábitos saudáveis na sua rotina. Para a gente concluir, doutora, a gente já passou aí pelo Outubro Rosa, mas eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final para todas as mulheres que estão assistindo a gente. Bom, então para você, mulher que está aqui nos assistindo agora, acho que a principal mensagem que a gente tem que deixar é hábitos de vida saudáveis, pratique atividade física, pelo menos 150 minutos por semana, tenha uma alimentação mais saudável, descasque mais e abra menos, né? E não deixe de passar com um mastologista, ter suas mamas examinadas e para cada mulher a gente vai propor o melhor tipo de rastreio. A prevenção e o diagnóstico precoce com certeza pode mudar esse cenário do câncer de mama. Legal. Doutor Dimas, a sua mensagem final aí para quem está assistindo a gente. Bom, queria deixar para todos os homens, como a gente conversou, o câncer de próstata ele é assintomático. Então é importante essa consciência e se fazer o rastreamento. E não só o câncer de próstata, né? Inúmeras doenças são assintomáticas, que só vão ser diagnosticadas quando se faz exames. Então, crie a consciência, tenha coragem. Muitos homens têm preconceito ainda de passar pelo exame do toque retal. E é um exame rápido, indolor, e que é fundamental, pode salvar a sua vida, tendo feito o diagnóstico precoce aí de uma doença. Doutora Bárbara, sua mensagem final, incentive aí todo mundo a ter um hábito de vida saudável. Exatamente isso, como eu falei, a obesidade é um fator de risco para o câncer de próstata e para vários outros tipos de câncer. Então, hábitos saudáveis, exercícios regulares auxiliam na prevenção. Essas campanhas de rastreamento são principalmente para levar informação a vocês sobre quando procurar o urologista. Então, a partir dos 50 anos, todos os homens, a importância do toque, como o doutor Dimas falou, é que, infelizmente, o PSA, que é o exame de sangue, não consegue detectar todos os tipos de câncer. Então, 20% dos tumores de próstata não alteram o exame de sangue. Por isso, é importante a visita ao urologista para associar os dois métodos para um rastreamento mais eficaz. E, se possível, procurar antes, procurar aos 40 anos, para individualizar melhor o rastreamento para cada uma das pessoas. Maravilha, eu quero mais uma vez agradecer a disponibilidade de vocês, agradecer por tanta informação, tanto conhecimento dividido aqui com a gente. E você que está assistindo tem uma missão, pegar o link desta live e compartilhar com todos os teus amigos e os teus familiares, porque são informações extremamente importantes e informações de qualidade confiáveis, vinda de profissionais
gabaritados para compartilhar tudo isso aqui com a gente. Muito obrigado pela tua companhia e nos vemos no próximo Momento Me Faz Bem.